Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque e começamos aí essa terça-feira, isso mesmo, terça-feira, falando do Fogão, né? Vamos lá, gente, tá difícil da gente se animar, né? Situação, né, complicada, diríamos assim. Vamos falar do basquete, né? O Botafogo que tem um enfrentamento aí nos playoffs contra o nosso maior rival, né? Rivalidade histórica, clubística, o Flamengo. O Botafogo enfrenta, né, o Clube da Gávea no sábado no Oscar Zelaya, né? São 3 jogos. O Flamengo, como fez a melhor campanha, naturalmente vai ter o segundo e o terceiro jogo no Maracanãzinho, né, com seu mando de campo, diríamos assim, ou mando de quadra, né? Então é muito importante que a torcida do Botafogo, eu tenho certeza, vai apoiar muito nesse primeiro jogo para a gente, quem sabe, aí surpreender o favorito, que é o Flamengo, né, e sair na frente e botar alguma pressão aí para esses 2 jogos lá do Maracanãzinho. Lembrando o seguinte, já estão havendo os ingressos, tá? R$ 20 apenas, e ainda tem a promoção, que é meia entrada, 10 pratas, molezinha, quem for com a camisa do Fogão, tá? Então, garanta logo o seu ingresso. 19h30 nesse sábado, o jogo lá em GS, beleza? E um detalhe importante, galera, além de não caber muita gente, né, ali, pouco menos de 1.000 torcedores cabem, né, no Oscar Zelaya, até por questões de segurança, tudo mais, vai ser jogo de torcida única, tá? Não teremos rivais, né? E eu acredito que vai ser da mesma forma no Maracanãzinho, pelo menos acredito que vai ser assim, né? Não tenho essa informação, mas quem quiser ir torcer aí, pode ir com tranquilidade para o Oscar Zelaya nesse sábado, um bom programa, né? Horário também convidativo, né? Para quem sabe aí o Botafogo, como eu disse, conseguir uma vitória, né? Surpreender o favorito, que é o Flamengo. Galera, a Conmebol ontem, ainda cedo, atualizou a tabela da Libertadores e botou os nossos confrontos contra o Universitário e LDU com estádio a definir. E aí muita gente ficou, né, naturalmente preocupado, né? O que será que houve com o Nilton Santos, que a Conmebol não cravou, né? A informação, né, que a gente tinha, claro, antes, logo que foi montada a tabela, eram os nossos jogos todos no Nilton, e aí ontem saiu essa informação, só que tá tudo já resolvido, tá? O que dá a entender que tinha a ver com a certificação do gramado sintético do Botafogo, e o Botafogo já conseguiu essa certificação, tá? Ela é realizada anualmente, né? E aí o Botafogo envia para a FIFA, para a Conmebol, para a Ferg, né? Todas as federações aí recebem, então tá tudo certinho, e aí certamente a Conmebol já vai divulgar, né, jogos no Nilton Santos por conta da certificação do nosso tapetinho, beleza? Galera, o John Textor, né, vocês lembram, semana passada estava ali online, né, pronto para uma sessão do STJD, ainda sobre o jogo com o Palmeiras do ano passado, que ele, né, aquelas falas dele pós-jogo, né? Então foi adiado para essa semana, quinta-feira agora, tá? É a nova data, tomara que isso aí se resolva logo. A partir das 11 da manhã, o John Textor vai estar sendo julgado, né, pelas declarações dele naquela partida. Pessoal, o América Mineiro, né, tem um novo executivo, um novo manager, como vocês quiserem chamar, de futebol, que é o Alexandre Matos, né, que estava no Vasco. E aí saiu num canal, né, do Jorge Nicola, que o Alexandre Matos teria recebido uma sondagem do Botafogo para ocupar, né, essa função no Alvinegro, que está sem, né, o manager, sem o diretor de futebol, desde a saída do André Mazuco, que foi para o Atlético Paranaense. Gente, sondagem, né, é diferente de proposta, né? Então, assim, se é verdade que o Botafogo em algum momento ali quis saber a situação, né, conversou, mesmo que superficialmente com o Alexandre Matos, não quer dizer que o Botafogo queria o Alexandre Matos e ele optou pelo América Mineiro. É que o Nicola deu a entender isso, né, e deu as suas razões ali. Achei que alfinetando o Botafogo, né, dizendo que o Alexandre Matos queria voltar a Belo Horizonte e que preferia, né, o ambiente tranquilo, calmo, águas cristalinas do América Mineiro, ao invés da confusão que estaria
o Botafogo por conta da guerra, né, que o John Textor estaria abrindo contra outros clubes, CBF e tudo mais. Então eu achei que o Jorge Nicola pesou um pouco aí nas palavras, né, para dizer que o Matos optou pelo América Mineiro. É o que eu falei aqui antes, né? O Botafogo ter, de repente, né, se é que é verdade, né, feito essa sondagem, né, estudado, né, analisado o nome do Alexandre Matos, não quer dizer que o Botafogo fez uma proposta oficial. Tem uma distância muito grande, né, entre uma coisa e outra, e aí, claro, que a notícia, né, dá a entender, né, tenta, pelo menos ao meu ver, né, quero que você comente aí embaixo o que você achou, dá a impressão de que quer justamente dizer que o profissional preferiu o América Mineiro ao Botafogo, porque o Botafogo estaria uma bagunça, né? A gente sabe que não é bem assim a coisa, né? Por mais que de fato essas declarações do Textor, né? Essa questão toda aí de arbitragem, né? Que o Textor vem acusando aí de manipulação de resultados, é óbvio que isso aí é um assunto, né, que tem uma tensão por trás, mas não quer dizer que o Botafogo esteja uma bagunça ou que seja um clube ruim de se trabalhar, muito pelo contrário, né? A gente vê o Botafogo avançando cada vez mais. Então eu senti ali uma pimentinha ali a mais do jornalista Jorge Nicola. Aí posso estar enganado, comenta aí embaixo o que você achou. Então é isso, galera. Vamos lá, muitos comentaristas ontem, né? Segunda-feira, aquele dia de se analisar a rodada, né? Então, muitos comentaristas aí falando sobre o novo Botafogo do Arthur Jorge, né? E se esse esquema que o Arthur Jorge quer implantar no Botafogo, né? Que era o que ele utilizava lá no Braga, pode dar certo no futebol brasileiro ou não. Claro que os números iniciais são difíceis, né? São 2 derrotas, né? Uma lá na altitude de Quito e agora no Mineirão, né? Então, a gente já sabia que demoraria um tempo, a gente não sabe quanto tempo vai demorar para o Arthur Jorge conhecer o elenco do Botafogo, entender as demandas desse elenco, né, que não foi montado por ele. É óbvio que agora a gente olha para trás, né, e eu tenho dito isso aqui, não adianta passar pano e dizer que o Botafogo fez um planejamento corretíssimo, perfeito, né, desde o final do ano passado e início desse ano até aqui, né? A gente sabe que o Botafogo acertou algumas coisas, mas também errou outras coisas, né? Então é importante o torcedor ter essa consciência, acredito, né, de que o Botafogo, por exemplo, eu tenho dito isso aqui, né? Acho que por ter feito o contrato de 2 anos com o Thiago Nunes, né, no final do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Botafogo ficou muito amarrado ao Thiago Nunes. Ele chegou, uma espécie de bombeiro, tentando apagar os incêndios, né, e não conseguiu fazer isso, né, na reta final. Beleza. E aí ele é mantido, inicia a pré-temporada no Botafogo, né, em janeiro, e o trabalho não rende, não surte efeito, o Botafogo vai muito mal no Carioca, né? E aí eu acho que o Botafogo tem um acerto quando ele demite o Thiago Nunes na volta do jogo lá da Bolívia, em Cochabamba, contra o Aurora. Achei que o Botafogo ali até demoraria mais para fazer isso, né? O Botafogo demite ele, beleza. E entra o Fábio Matias. O Fábio Matias deu uma resposta muito rápida, que eu acho que nem o torcedor imaginava que seria tão rápido assim. O Botafogo consegue cumprir a obrigação, né, de ganhar a Taça Rio, e o Botafogo consegue o seu grande objetivo da temporada, que é passar pelo Aurora com uma goleada no Newton Santos e passar pelo Red Bull Bragantino, que muita gente duvidava que o Botafogo conseguiria, né? O bom time do Bragantino, armado pelo Pedro Caixinha, né? Então, o Fábio Matias consegue tudo isso e vai dando, com os resultados, chance para o Textor, para a SAF, né? Ganha tempo, digamos assim, para buscar um novo nome, um novo treinador. Só que aí o Botafogo demora demais para achar o nome do Arthur Jorge. Não estou aqui cornetando, de repente é verdade o que o Textor falou, né? Que era a primeira opção dele desde o início, era o Arthur Jorge. E o fato é que o Botafogo demora aí praticamente 1 mês e meio para trazer o Arthur Jorge. O Arthur Jorge, quando chega no susto, né? Chega no susto, já tendo que estrear no jogo
que era, teoricamente, o mais difícil do grupo da Libertadores. Então, o Fábio Matias passa o bastão para o Arthur Jorge, na verdade, faz seu último jogo na estreia do Botafogo da Libertadores. O Botafogo vai muito mal nessa partida, até destoa de toda a campanha do Fábio Matias, que era excepcional, né? Mas, claro, também outro tipo de competição, de dificuldade. E aí, o Arthur Jorge pega o Botafogo, né, logo após a derrota para o Júnior Barranquilla, estreia com uma derrota pelo placar mínimo diante da LDU, e estreia agora no Brasileirão contra o Cruzeiro, fazendo um jogo que realmente ficou abaixo do que a gente esperava do Botafogo, né? Até porque o Cruzeiro, já temos dito aqui, é uma equipe que, apesar de toda a sua grandeza, provavelmente vai disputar um Campeonato Brasileiro para permanecer na Série A ou então ficar ali no meio de tabela, né? Essas são as projeções, né? Não sou só eu que estou falando, né? Hoje a expectativa do Cruzeiro é mais ou menos por aí. Então o Botafogo faz um jogo de altos e baixos no Mineirão, né? Eu diria, e o esquema de jogo do Arthur Jorge começa, né, a sofrer também já questionamentos. O que funcionou no Braga vai funcionar no Botafogo? Beleza, o Botafogo tem pontas, atacantes que a maioria dos clubes do Brasil gostariam de ter, né? Jefinho, Júnior Santos, Luiz Henrique, né? Então, assim, a maioria dos times, contando com o centroavante Tiquinho Soares, né? A maioria dos clubes gostaria de ter esses jogadores. Mas será que o Botafogo sustenta no Brasileirão, né, um meio de campo apenas com os dois volantes, né, marcadores, e uma zaga, né, que aí eu estendo também ao gol, né, a defesa, que não está inspirando a menor confiança, né? Então, ontem foi esse dia dos comentaristas falarem, deixa eu pescar aqui algumas aspas, no Redação Sport TV, a jornalista Jéssica Sescon falou o seguinte: no Botafogo vi de novo algumas falhas, principalmente na linha defensiva. E a principal dificuldade que tem hoje, inclusive, a principal dificuldade que tem hoje, inclusive, que é sustentar as subidas dos laterais em uma defesa muito falha. Concordo aí com a Jéssica Sescon nesse ponto, não tem dúvidas, né? E aí ela comentou aqui também o seguinte: Luiz Henrique estava pelo lado direito, centralizava em alguns momentos. Não é muito a dele. Prefiro um jogador de armação como Eduardo. A gente sabe que o Eduardo aí tá fora aí de combate, né? Luiz Henrique é de 1 contra 1, extremo de velocidade. Vai levar um tempo para o Arthur Jorge conhecer as características para entender se está exigindo demais de uma peça onde tem que escalar essas peças, tá? Mas é isso, o Arthur Jorge disse que conhece o Campeonato Brasileiro, que acompanhava já o Botafogo, né? Sempre demonstrou ser um cara antenado às coisas, então é óbvio, apesar de ser pouquíssimo tempo que ele chegou, que ele já, e ainda mais com o Fábio Matias mantido, né, como auxiliar técnico, que ele está sendo municiado o tempo todo sobre as características dos jogadores, né? Então é importante a gente falar disso. Outro comentarista também, o Eugênio Leal, tá? Da ESPN, no programa F360, falou o seguinte: o Botafogo demorou muito para achar um técnico que considerasse ideal para o projeto. O clube teve um período que poderia ter se preparado, é o que eu acabei de falar, mas trabalhou com outro profissional. Agora, para ajeitar o time do jeito dele, né, do Arthur Jorge, vai ter que trocar o pneu com o carro andando. É exatamente o que eu falei há pouco, né? E aí ele ainda completou. O Botafogo permitiu muito ao Cruzeiro, o Cruzeiro fosse o ataque, né? Arthur Jorge com certeza não gostou disso e não vai ser fácil ajustar. É um time com características específicas, montado para trabalhar em contra-ataque, tá? Lembrando que o Botafogo não foi montado pelo Arthur Jorge, obviamente, e que apostou muito em jogadores de lado de campo, os que eu acabei de citar, né? Que são ofensivos e que não têm exatamente essa característica de recomposição. E aí, por isso que a gente está falando que o meio de campo do Botafogo acabou ficando muito aberto, muito vulnerável, muito pouco povoado, né? Se via muitas camisas azuis e poucas camisas brancas no Mineirão. Mais um comentário aqui sobre o Botafogo, agora o do Celso Unzetti, comentário um pouco mais otimista, né? Na ESPN, ele falou o seguinte: no jogo com o Cruzeiro, né? Teve esperanças para o botafoguense. Então o Celso tá vendo ali a metade do copo cheio, né? Como eu gosto de falar. Esse ataque promete muito. O Botafogo tem uma força ofensiva
muito interessante. O jogo foi lá e cá até o fim, o Botafogo criou muitas oportunidades, mas claro, o Cruzeiro acabou sendo mais feliz que o Botafogo no final da partida. Enfim, deixa eu completar aqui, aspas para o Celso Unzetti. Quem não gostaria de ter opções que o Botafogo tem no ataque? Falei isso agora há pouco. O Botafogo vai se reequilibrar, não tenho dúvida, no Brasileiro, pelo menos que tem mais rodadas. Já na Libertadores, aí ficou um pouco mais difícil. Concluiu o Celso Unzetti. Concordo, a situação do Botafogo na Libertadores agora é de sinal, não é nem mais vermelho, né? Vermelho piscante e tocando aquela sirene que dói nos ouvidos. Essa é a situação do Botafogo na Libertadores. O que o Arthur Jorge tem no momento? 2 enfrentamentos que não serão fáceis, né? Não são equipes do tamanho do Cruzeiro, né? Falando em história, Atlético Goianiense na quinta-feira à noite e o Juventude no domingo no final da tarde, né? Mas são equipes tradicionalmente chatas de enfrentar, né? O Atlético Goianiense está com seus desfalques, parece que vai ter desfalque na zaga, o próprio Jair Ventura, né, que a gente conhece bem e que faz um bom trabalho por lá no Dragão, foi expulso, então não vai comandar a equipe na beira de campo. Então o Atlético Goianiense tem problemas, mas a gente viu que o Atlético Goianiense fez um bom jogo contra o Flamengo, né, lá em Goiânia, né? Então não vai ser moleza. E depois o Juventude, que é um adversário histórico, que o Botafogo tem dificuldades contra o Juventude, né? Isso é um fato. É muito difícil a gente falar assim, o Botafogo vai enfrentar o Juventude e o Botafogo tem uma vitória fácil, cristalina. Tomara que domingo aconteça isso, mas são 2 jogos chatos. Agora, são 2 jogos em casa, no nosso tapetinho, importantíssimos para o Arthur Jorge achar exatamente o ponto certo para o Botafogo. Mas vão chegar reforços? A gente não sabe dizer. Eu acho que nessa janela agora, até sexta-feira, seria fundamental chegar um zagueiro, né, e um lateral esquerdo. Acho que seria muito importante. Agora o relógio está contra a gente. Óbvio que o Botafogo não fica divulgando as suas movimentações no mercado. Então, quem sabe, a gente não é surpreendido até sexta-feira. Mas o Arthur Jorge, né, a gente tem que saber que, de repente, não vai chegar ninguém. Então, ele vai ter que, com o nosso elenco atual, achar as peças. Tem o Pablo voltando, né? Talvez já seja até relacionado aí para o jogo de quinta-feira. E como que o Arthur Jorge vai resolver a zaga? Ele é muito bem pago para saber isso, né? A gente aqui, como torcedor, dá os nossos pitacos, né? Como comentarista, a gente sugere, né, nomes, tal. Será que vale a pena recuar o Danilo, botar o Danilo improvisado, né? Tudo isso tentando solucionar problemas, né, que começaram lá atrás, né? O Botafogo traz o Lucas Alter, uma aposta, um jovem jogador, né? O Lucas Alter até agora não se confirmou, e traz o Alexander Barbosa, aí sim um jogador mais experiente, disputas sul-americanas, tricampeão lá no Paraguai, mas o Alexander Barbosa não demonstra também a segurança que a gente esperava, né? Ele tem aquele jeitão dele, pitbull, tal, coisa que a torcida até curte, mas a gente começa a ver ele passando do ponto, né? Inclusive ele não joga, na informação do Bernardo Gentili do Fogão Net, ele não joga nessa última partida, entra, né, e fica 5 minutos em campo no máximo, ele não começa jogando, justamente pela falta de... Como é que ele usou? O termo do Gentili, na verdade, foi a rebeldia. E não é que o Barbosa seja um cara rebelde no trato, né, no dia a dia, nada disso. Rebeldia contra esquema tático, ou seja, tudo que a gente elogia, por exemplo, do futebol europeu, né, de jogadores muito obedientes taticamente, parece que o Barbosa tem essa característica de ser um cara muito desobediente, não guarda a posição, resolve do nada ir pro ataque que nem um maluco, né? Então isso aí já incomodou o Arthur Jorge, tá? A informação, como eu disse, do Gentili, e aí por isso ele foi sacado do time. E aí a gente não sabe o que se passou na cabeça dele também, se ele ficou chateado, sei lá o que ele sentiu por ser barrado, e aí quando ele tem a oportunidade de entrar na partida, já que o Bastos teve câimbras, né? Ele entra e logo de cara prejudica o Botafogo com uma expulsão, né? Praticamente definiu, né, o confronto, enfim, prejudicou muito o Botafogo no jogo. Então é isso, gente. O grande ponto de interrogação é se nessas 2 partidas antes do jogo com o Universitário na Libertadores, né, e o Botafogo precisa também logo dar uma resposta no Brasileirão, né? O Brasileirão é aquele campeonato
É longo, 38 rodadas, mas o Botafogo já perdeu o primeiro jogo, né? Já teve a sua primeira derrota. Então, 2 jogos em casa, em teoria, o Botafogo tem que, no mínimo, fazer 4 pontos. O ideal, claro, é que faça os 6 pontos. E aí vai, digamos, embalado, né, para o jogo com o Universitário tentar se recuperar na Libertadores, no grupo D da Libertadores. Pessoal, falando agora de outra competição rapidinho, a CBF finalmente, aleluia, aleluia, marcou o sorteio, tá, da próxima fase da Copa do Brasil, quando o Botafogo vai estrear nessa competição, para justamente amanhã, 2h30 da tarde, tá? Amanhã, quarta-feira, o Botafogo está no grupo, aliás, no pote 1, tá? No pote 1, e pode pegar qualquer time do pote 2. Vou passar aqui rapidinho para vocês quais são as equipes que o Botafogo pode pegar na próxima fase. Eu quero que você comente aí embaixo dessas equipes que eu vou falar, quem que você gostaria de enfrentar, né? Então vamos lá. Goiás, Vasco da Gama, o Juventude, que eu acabei de citar aqui, que é sempre uma pedra no nosso caminho, o Sport Clube do Recife, CRB, Vitória, Criciúma, que está na primeirona, Sampaio Correia, Operário lá de Ponta Grossa do Paraná, Botafogo, nosso xará de Ribeirão Preto, São Paulo, Brusque, Ipiranga do Rio Grande do Sul, que o Botafogo enfrentou no passado, né, e passou pelo Ipiranga, América de Natal, Amazonas eu já não quero pegar porque é uma viagem, né, braba. Chega de tanta viagem. Souza da Paraíba, que inclusive se tornou, depois de 16 anos, se não me engano, campeão paraibano no último final de semana, diante do Botafogo da Paraíba, né? E eliminou o Cruzeiro, né, o Souza. E, finalmente, o Águia de Marabá, também outra viagem longa, né? Então, olhando aqui rapidamente, deixa eu ver quem que a gente poderia escolher aqui para enfrentar. Difícil, hein? Difícil. Vamos botar aí o nosso xará de Ribeirão Preto. Uma viagem que não é tão longa assim, né? E até para a torcida do Botafogo também que quiser ir ao jogo. É longe, é estrada, Ribeirão Preto. É longe até de São Paulo, capital. Mas, enfim, de repente poderia ser uma boa, né? Enfrentar o Botafogo de Ribeirão Preto aqui. Comenta aí embaixo quem que você quer enfrentar. Vitória da Bahia, quem sabe? Lá no Barradão. Nunca é fácil também, né? Gente, vamos falar, né, da Thumb. O Mina, Yerry Mina, né? Jogador colombiano, da seleção colombiana, 29 anos. Achei que ele fosse até mais velho, né? Porque ele tem uma história aí no futebol já grande até, né? Vai fazer 30 anos, uma boa idade para um zagueiro, né? E o Botafogo, vocês lembram, já tinha negociado com ele ano passado, tentado trazer o Mina para o Botafogo, e não aconteceu, tá? Não aconteceu. Ele ficou, deixa eu até passar aqui a notícia do Globo, ele ficou até com vontade de vir jogar no Botafogo, gostou da oferta botafoguense, mas acabou recebendo uma proposta que foi considerada na época irrecusável da Arábia Saudita, tá? Depois disso, ele acabou que essa negociação com a Arábia não rolou e ele se transferiu para a Fiorentina, tá? Hoje ele permanece no futebol italiano, só que ele está no Cagliari, tá? Mudança recente, agora em fevereiro, tá? Tem sido titular, tem tido boas atuações, tá? Nível ali regular de atuação, bom nível, né? Para uma equipe que a gente sabe não é de ponta, né, no futebol italiano. E agora ele tem contrato apenas até junho desse ano, então tá próximo de encerrar o contrato dele, né? Ele fez apenas 9 jogos até agora na sua atual equipe. O que a gente lembra do Mina? Passagem dele no futebol brasileiro, no Palmeiras, acho que foi ali 2015, 2016, né? Depois ele vai para o Barcelona e aí começa a carreira dele toda, né? Antes era futebol colombiano, o Palmeiras foi lá e achou ele, né? Ele vai bem no Brasil e aí ele começa a ter a carreira dele europeia. Barcelona, recentemente o Everton, né? Então ele joga na Premier League durante um tempo. Deixa eu até ver aqui certinho para passar as informações para vocês aqui. Do Mina, né? É um zagueiro bem alto, 1,95, tá? Deixa eu passar aqui para vocês aqui enquanto abre a tela para vocês. E a característica mais, talvez a passagem mais curiosa da carreira dele é a Copa de 18 na Rússia, em que ele faz 3 gols de cabeça, né? Utilizando essa estatura aí de quase 2 metros de altura. E era algo que não acontecia, né, no futebol mundial, em Copas do Mundo, desde a Copa da Inglaterra de 66, um zagueiro
artilheiro, né? Marcar 3 gols. Então isso aí é o destaque do currículo do Mina, né? Vamos lá aqui rapidinho, que eu falei para vocês. Exatamente, ele jogou na Colômbia no Deportivo Pasto, Independiente de Santa Fé, aí sim Palmeiras, exatamente isso, 2015, 2016. Aí se transfere para o Barcelona, do Barcelona, Everton, Fiorentina e agora Cagliari. Então eram exatamente essas equipes aí que eu passei para vocês. O Botafogo ainda não fez contato, segundo o Globo, mas é o jogador que o Botafogo está monitorando, está acompanhando, saber a situação dele. Quem sabe agora, na janela do meio do ano, o Botafogo consegue trazer o Mina. Seria uma boa contratação? Sem dúvida, né? A grande questão o Botafogo agora não pode errar mais, né? O Botafogo, ano passado, é claro, a gente sabe da dificuldade que é trazer um jogador que está na Europa, né? Mas o Botafogo trouxe o Bastos, não resolveu, tá longe de ter resolvido, né? Trouxe a dupla de zaga atual, né? O que era atual, Alter e Barbosa, também não resolveu, né? Trouxe o Pablo logo se machucou e é uma esperança, né? Aí que entre e arrume, né? Ajude a arrumar ali a defesa, né? E a questão das laterais, trouxe recentemente o Damian Soares, tem o Matheus Ponte ainda precisando amadurecer, e na esquerda tem o Hugo e tem o Marçal, que infelizmente vive também sofrendo aí com lesões, né? Sem falar ainda no Rafael na direita, né? Que também é a mesma situação, até pior que a do Marçal. É isso, quero saber comentários de vocês, o que vocês acham do nome do Mina, e se apenas um zagueiro vai resolver o problema da defesa do Botafogo, né? Eu acho que o próprio Botafogo sabe que não, né? O Botafogo tem que ir ao mercado e trazer, como eu falei, né? Nessa janela agora, nacional, já traria um zagueiro e um lateral esquerdo, né? E aí, só pra gente fechar o vídeo, ainda tem a questão do gol, né? O Gatito tem sido aí alvo, né, de muitas críticas, realmente ele demonstra que não está muito seguro, fez alguns bons jogos, fez grandes defesas, como aquela defesa lá sensacional diante do Bragantino, no Nabi Abichedi, mas o Gatito não está passando a tranquilidade que precisa, não está resolvendo jogos, né, como fazia antigamente, o que é natural também, um goleiro aí que também passou por problemas de lesão, né? Então eu acho que o John, se estiver treinando bem, deve ser testado nesses jogos do Brasileirão, né? Lembrando que o Botafogo gastou 7, 8 milhões mais ou menos para trazer o John, né? Não foi barato. Então assim, se fosse para manter o Gatito como titular e trazer um goleiro simplesmente para ser reserva, o Raul bastaria, né? Com todo respeito ao Raul, mas o Raul, né, que hoje seria o terceiro goleiro do Botafogo. Então, se o Botafogo investiu tanta grana no John, com certeza o John merece, né? E acho que é o momento, né, de ser testado, já que ele jogou quase nada, né? Jogou aquele jogo lá em Brasília, praticamente um jogo no Newton Santos, e só o torcedor do Botafogo ainda não conseguiu ver o John em ação, e acho que agora o Arthur Jorge já pode mexer ali. Quero ouvir a sua opinião, se você concorda comigo. Galera, 28 minutos, achei que nem teria tanto assunto assim, mas a gente está com aquela ansiedade, né, do jogo de quinta-feira, e também a ansiedade de que o Arthur Jorge comece a organizar a equipe da melhor forma possível. A gente sabe que a gente tem bons jogadores no meio de campo, temos excelentes jogadores no ataque, mas a equipe tem que ser um equilíbrio, né? E a defesa realmente está deixando a gente com cabelo branco. Estou com mais cabelo branco do que tinha, e quem não tem cabelo está perdendo os últimos cabelos também, vendo essa defesa do Botafogo. Beleza, galera? Deixa aquele like, faça seu comentário embaixo, que eu gosto muito de ler. Não consigo responder todos os comentários, mas leio todos com atenção, né? E é muito importante aqui para o YouTube entender que é um conteúdo de qualidade e apresentar o canal Botafogo Digital para mais botafoguenses, mais irmãos de camisa, beleza? Tamo junto, aquele abraço, grande dia para todos vocês. Valeu, Fogão!